Bom, pessoal, estamos aqui em mais um vídeo. Dessa vez eu estou com um react, né? Eu vou reagir aqui o porquê que o Corey ele não gosta do Mimic e porque ele acha o Mimic um personagem estranho. Eu não sei se ele disse com exatamente essas palavras, mas a gente vai ver o vídeo aqui agora e a gente vai saber exatamente o porquê. Né? Ignore minha cara, ela tá meio estranha porque eu acabei de acordar, meu olho ainda tá meio estranho também. Mas vamos lá ver. E antes de iniciar, eu queria deixar claro aqui que eu não tenho nada contra ninguém, nada contra o Core, e que todas as opiniões aqui a gente tem que respeitar, independente se são a favores não, né? Se são do que a gente concorda, que a gente discorda. E eu respeito muito o Core, eu acho ele um baita criador de conteúdo. E vamos ver os motivos para ele não gostar do Mimic. E o link do vídeo vai estar na descrição, tá? Então, bora lá, deixa eu dar o play aqui. Já deixei o like, bora lá. Eu não gosto do Mimic e eu não consigo gostar do bicho, pelo menos até a data desse vídeo. Eu não consigo achar legal mais essa nova linha de Five Nights at Freddy's. Eu queria elaborar melhor num vídeo e eu gostaria de conversar com vocês o porquê que eu não tô achando legal mais o Mimic ou as coisas do Mimic e tudo mais. Bom, primeiramente eu sei que vai ter pessoas que talvez vão achar por outros motivos, por isso que eu falei, não, eu vou trazer um vídeo para explicar melhor o porquê que eu não gosto. E novamente não tô aqui querendo fazer com que ninguém, não, Cor, eu também não gosto, sei lá. Não, meu ponto é, eu quero explicar o porquê que eu não gosto desse bicho e eu não. Antes do Corey dizer o que, que ele acha do Mimic e do que ele acha da nova saga de Five Nights at Freddy's, eu queria deixar minha opinião aqui pra ninguém depois falar que eu tô me. Como é que diz? Eu tô. Nossa, meu cabelo tá horrível. Eu tô me baseando, eu tô espelhando na opinião dele. Então eu já vou falar agora o que eu acho. Eu acho o Mimic um personagem interessante, mas que foi inserido em Five Nights at Freddy's de uma forma horrível. Horrível. Foi colocado nos livros e depois foi jogado nos jogos. Pra mim foi isso. Agora no quesito a saga inteira, né, do Help Wanted até o Help Wanted 2, né, que passou ali pelo Security Breach e tudo mais. Eu acho a saga meio mediana, bem mediana, porque o que mantinha Five Nights at Freddy's ser interessante do jeito que Five Nights at Freddy's era toda a sua ideia de almas, William Afton matando, ele entendendo toda a questão das almas, toda essa parte sobrenatural que tem em Five Nights at Freddy's. E hoje em Five Nights at Freddy's a gente só tem um bicho possuído, nessa saga nova que é o Blob. A gente só tem um bicho possuído. Isso pra mim é algo que, tipo, me deixa sentir que, tipo, o FNAF tá perdendo não a sua essência, mas tá perdendo mais a sua grande coisa que mantinha ele ser um jogo interessante, se manter diferente dos outros. Muitos outros na época eu lembro na época que era bastante crescente de creepypasta, tinha Sonic Zé, aquela fita do Ben lá do Zelda, se eu não me engano. E outras creepypastas de desenho, Teletubbies, Bob Esponja, ou esses desenhos da época, tinha muito disso. E Five Nights at Freddy's se consagrou sendo um jogo que não tinha nada disso. Ele era um jogo puramente original, com uma ideia original e com uma história original. E não à toa virou o primeiro jogo de. O precursor de mascot horror que criou o gênero. Aí depois surgiu Bendy Machine, Pop Playtime agora. Então, pra mim, FNAF perder essa parte é muito triunfal. E sobre o Mimic, eu acho o Mimic um personagem mediano. Eu acho o Mimic um personagem bem mediano, no quesito de que ele é um personagem interessante, mas ele não tá sendo bem abordado. E ao mesmo tempo, eu ainda não acho que o Mimic seja vilão pra saga inteira de FNAF, como o William Afton foi. Pra mim, ele seria vilão de um jogo, tipo o que foi o Glitch Trap no Help Wanted, ou alguns outros animatronics em outros jogos, mas não diretamente o vilão pra saga inteira. Eu acho que vilão pra saga inteira é meio complicado, mas vamos lá. Não quero fazer com que a galera que esteja gostando sinta-se pressionada a não gostar do bicho mais também. Não é minha intenção. E ou a galera, né, me convence do contrário. Pode estar os campos dos comentários É, aí também para falar. Não quero causar uma guerra com ninguém. É só eu, Core, não estou curtindo o jeito que a história tá caminhando.
Eu tava com uma expectativa, estou vendo que essa expectativa não vai ser atendida, não pelo menos nos próximos anos. Vai É. saber quando vai ter essas respostas, né? Mas vamos lá, deixa eu elaborar melhor. Só quero que vocês tratem todo mundo com educação, Sim. não se ataquem, não se odeiem. Sem xingar, sem brigar, porque no final do dia não vai mudar nada. Não vai mudar absolutamente nada. Não vai fazer o Scott Calton mudar a lore, não vai fazer ninguém mudar o pensamento, só vai gastar, só vai perder tempo, para ser sincero, só vai perder tempo. Tem gente que gosta, gente que não gosta, enfim. Vamos Hum. lá, vamos explicar melhor o que tá acontecendo, por que eu penso isso. Ai, meu Gostaria de olho. pedir ajuda, sempre deixar um gostei, se inscrever e ativar o sino, né? Hum. Sempre peço Eu já essa sou força de inscrito no vocês aí, canal há se muito vocês não tempo quiserem. e E eu sempre falo deixo que o eu like, gosto de então Five virou uma Nights at Freddy's há mania. muitos anos. Eu gostei desde a época lá de 2014, quando vi as primeiras gameplays do Markiplier. Então, eu diria que eu já sou um cara bem antigo na fanbase, assim, depois eu saí da fanbase, eu já só fico mais nos vídeos. E esse meu descontentamento já tem algum tempo. E eu falei, não, agora eu vou... Me sinto mais confiante pra falar. Eu sinto mais tranquilo pra falar. Vamos tentar elaborar melhor isso. Eu sei que a galera vai começar a falar, pô, Cor, você não gosta por causa que o Mimic é um retcon. E não é esses os motivos. FNAF inteiro é um retcon. Five Nights at Freddy's inteiro é um retcon. Pra quem não sabe o que é um retcon é quando, por exemplo, você tem ali FNAF 1. A gente só tem FNAF 1. FNAF 1 a gente só tem tudo que tem aqui naquele jogo. Não existe FNAF 2, FNAF 3. Só FNAF 1. Aí lança FNAF 2 e aí a gente vê que tem mais coisa, teve um local antes, teve mais assassinatos. Isso é um retcon. A gente não tinha informação no primeiro jogo, e aí com o segundo jogo trouxe mais informações. Isso é um retcon. FNAF inteiro é um retcon, não tem o que fazer. FNAF inteiro é um retcon. FNAF inteiro. Tudo que a gente tem, a maioria das coisas é um retcon. E retcon é ruim? Não. Se for feito da forma correta, eu particularmente não vejo como ruim. Mas, do jeito, por exemplo, no caso do Mimic, foi bem mal menos. Foi bem mal menos. Foi bem mal menos. Não tô nem zoando. Talvez eu elabore um vídeo melhor a respeito de retcon, mas não acho que retcon seja um problema. Sim. Eu acho que é um problema também da minha expectativa. Que eu falei, talvez o problema seja eu. É. O problema seja o que eu estava esperando que fosse. Cada um tem um gosto também, cada um tem uma visão, um pensamento. E FNAF é muito grande, não tem como agradar todo mundo, mas ainda assim é, é ambíguo isso, né? Você pode não gostar de personagem. Por exemplo, eu não gosto do Gregory, eu não gosto da, da Eleanor, eu não gosto desses dois personagens. Eu acho os personagens estranhos. E a Eleanor, ela tem até um desenvolvimento, mas é só nos livros. E o Gregory, ele não tem nenhum desenvolvimento. Ele é só uma criança que gosta de tocar o terror. Por isso que eu particularmente não gosto dele, porque ele não tem desenvolvimento. Eu não sinto nada em relação ao personagem, ele é só um personagem. Diferente da Vanessa, por exemplo, que já dá pra ter uma base dela. E o Gregory a gente só tem que ele é uma criança encapetada. Só isso. Fosse acontecer, ou teoria, ou algo do tipo que a gente acreditava, e não é isso mais a direção, não é essa mais a parada que vai acontecer. Por mais que eu escute das pessoas, mas esse tio já garantiu que vai trabalhar com tais personagens de volta. Mas, gente, isso a gente não sabe quando vai acontecer de novo. Eles estão focados agora é Secret of the Mimic, Sim. que vai ser pra explicar esse bicho e tudo mais. Mas vamos lá. O primeiro motivo, acho que pra mim o grande motivo do porquê que eu não gosto, e eu passei a não gostar, é justamente que essa linha nova, ela meio que tá esquisita, do tipo assim, pra mim, eu, Core, eu tava na situação, ou pelo menos com a expectativa, de ver as consequências do passado, as consequências do que rolaram, né, do FNAF 1 até a UCN, até Ultimate Custom Night, as consequências daquelas atitudes, do que rolou, do Henry Emily, do William Afton, o desaparecimento daquelas crianças, tudo aquilo lá, todas aquelas lendas urbanas, tudo aquilo lá, as consequências de tudo aquilo lá, o que iria rolar, o que seria pós daquilo lá. Então, pra mim, eu pensei que a Fazbear Entertainment ia ser uma grande vilã e tudo mais. Ela mas parece que... Aqui eu concordo com o Corey. Aqui eu concordo com o Corey. Eu acho que faria muito mais sentido e seria muito mais coerente mostrar que a verdadeira vilã é a Fazbear. Ela é realmente, mas mostrar que mesmo independente de tudo que aconteceu, todas as atrocidades que aconteceu, a Fazbear ignorou tudo e continuou lucrando em cima. Isso pra mim seria interessante e isso pra mim seria realmente o verdadeiro vilão de FNAF. E o problema
O problema não, uma coisa interessante que seria eles usarem o Mimic como uma arma, não como em si um vilão, ele ser um vilão. No caso, ele seria um vilão ali pra jogo ou pra saga, mas ele não ser só o vilão, ele ser ele e a Fazbear está usando ele, a tecnologia dele, pra poder fazer tudo que for acontecer nos jogos, né? Fosse acontecer nos jogos. Mas o contrário agora, pelo que eu tô vendo e tudo que tá acontecendo, é que simplesmente tudo que a gente tem aponta que o vilão realmente é o Mimic, ele é uma pessoa, ele é um animatronic bugado e é isso. Não tem o mesmo Você tá peso que o William Afton ou como a Vanessa poderia ter. tanto foco como se o Mimic fosse o grande vilão do bagulho, e eu não consigo enxergar o Mimic dessa forma. Esse já é o segundo ponto, mas vamos continuar no primeiro aqui. Então, peraí, o primeiro que eu tava falando, teve o William Afton, teve o Harry Emily, Sim. teve todo esse embate, né, dos amigos que fundaram a empresa, depois teve a treta toda, aí o William saiu, né, fazendo as coisas ruins dele e tudo mais. E quais seriam as consequências dessa empresa? Quais seriam as consequências do que rolou, né, depois? Pô, os caras pegaram o jogo e fizeram as lendas urbanas daquela época e criaram um jogo a respeito. E aí deu bosta com a equipe, deu um monte de coisa, o caramba 4. Ou seja, tinha um começo de história ali para mostrar que a empresa tava manipulando os funcionários, que a empresa tava fazendo um monte de cagada, um monte de merda, que a empresa tava, sabe, fazendo um monte de coisa ruim, um monte de coisa errada. E aí, cara, parece que aí depois o plot, né, tanto que aconteceu que a beta tester, né, acaba sendo influenciada pelo vírus, que é o Glitch Trap, e esse vírus entra na cabeça dela e ela começa a ter essas coisas de matar os outros também e tudo mais. Pô, beleza. Ela virou a Vanessa, se É. torna Vene, né? Tanto que tem até as mesmas placas escaneadas no AR, aquela coisa toda. E aí veio o Security Breach. O Security Breach Pra mim, o que ferrou essa nova linha, eu acho que ela poderia estar até um pouco melhor. Ela poderia estar ainda desinteressante para algumas pessoas por não estar agradando as expectativas. Mas se o Secret Breach tivesse sido o que realmente era pra ser um jogo redondinho, com toda a história concreta ali, tudo que era pra ser contado ali, talvez a gente estivesse numa posição muito melhor. Porque tem muita coisa, a Stu já falou isso, eu não lembro se foi a Stu em si ou o Scott Calton, mas eu acho que foi a Stu Wu, que falou que ainda tem coisa no Secret Breach que a gente não descobriu. Ainda não tem coisa no Secret Breach que a gente ainda não pegou. Por isso que a gente tem, por exemplo, no FNAF To The Pit, a gente tem o livro do FNAF To The Pit, a gente tem o jogo do Into The Pit e agora teve outro livro do Into The Pit. Eu não vejo isso, muita gente falou que isso era o Scott Calton tentando farmar, mas na minha opinião, eu acho que nem teria necessidade, porque FNAF lucra muito com só boneco. Eu acho que coisas desse tipo que entregam a lore não seria necessário em se fazer uma tentativa de ganhar mais dinheiro, mas é por coisas que a gente não pega e o Scott Calton quer passar aí coisas que a gente não pega. Aí a gente tem que ficar procurando, caçando. E aí ele coloca, por exemplo, ele lançou o primeiro livro, a galera pegou o que deu pra pegar. Aí ele lançou o jogo, aí a galera pegou mais um pouco. Aí ele lançou agora mais um pra pegar alguma coisa que a gente não pegou. Eu não sei se teve alguma outra novidade. Muita gente falou que isso é uma merda o livro, mas eu não vi ainda sobre. Então, pra mim, se o Secret Breach tivesse sido o que era pra realmente ser um jogo que tivesse toda a história, eu acho que ele seria bem. A história estaria bem diferente. Poderia ainda não estar agradando, mas aí é de gosto pessoal. Mas poderia estar bem melhor. Bem, bem melhor. é aquela coisa, pra mim, é esse um dos pontos também. Parece que perdeu totalmente o foco ali. Parece que o Sim. negócio tava caminhando pra um lado e depois virou outra coisa. Você sempre Se você ver, se você pegar Help Wanted, a DLC, o AR, ver a história desses dois, depois ver o Secret Breach, tudo que aconteceu depois, parece que eles foram no caminho, aí na metade eles se perderam. E aí na DLC eles recalcularam a rota. Tipo que você tem GPS, aí você acaba errando o caminho, aí o GPS tem que recalcular a rota. Foi praticamente isso. Tava indo num caminho, aí eles erraram. Aí, vamos recalcular a rota. Aí eles foram. No caso, o erro foi Scott Calton, né? Porque ele não contou a história pra que Stu. você joga. O foco é o Gregory e o amigo dele, que é um animatrônico, o O Glamrock, que Furry. já é um bagulho novo. Até então, os animatrônicos, a gente fugia deles, agora um é amigo nosso. Mas aí você percebe que o protagonista, quando você tá jogando e você lê os livros depois, a criança é uma coisa atacada do caramba. Você fala, pô, tô jogando com um moleque que quer destruir tudo, né? Mas aí você ainda fica na dúvida, o que
que vai acontecer? O que vai acontecer com esse moleque? O que tá rolando pra esse moleque ser desse jeito? Né? As explicações estão meio ali nos livros, mas a gente não sabe dizer direito. Por que o Gregory é aquela coisa? O que só tem um monte de teoria. A gente não sabe. A gente só sabe o nome do Gregory. A gente sabe que ele é uma criança que aparentemente não tem os pais, já que tem aquele final que ele vai dormir na rua, dando a entender que ele não teria uma casa, não teria família. A gente tem que ele é meio, ele gosta, né, ele não gosta da Fazbear, ele quer destruir tudo da Fazbear, né? Ele destrói os animatronics, destrói o Pizzaplex, tem finais que ele na verdade não destrói em si, mas ele destrói coisas do Pizzaplex, né? Ele quebra lá os animatronics, buga algumas outras coisas, né? E ele mexe no Fred, né? Ele mexe no Fred. Isso, uma coisa de mexer no Fred, não é algo irreal, não. É possível porque nesse universo da Fazbear é mais. As crianças são mais inteligentes do que o comum, né? São mais mega inteligentes. Mas a gente não sabe nada do Gregory, a gente só sabe isso. A única coisa que eu lembro do Gregory que mudaram foi que lá num dos primeiros trailers do Secret Breach, né? Que a Vanessa tá falando com ele, que a gente precisa sair daqui, eles não vão deixar você escapar e tudo mais. Tem uma parte que aparece o Gregory olhando para vários monitores com aqueles chiados e tudo mais. E ele não é o mesmo Gregory que a gente viu, que é o Gregory de cabelo loiro. Isso é uma coisa que faria se linkar com a Cassie, porque a Cassie, lá naquele primeiro pôster que a gente teve, que ela tá lá entrando, tem os monitores do Gregory pedindo ajuda, a gente vê que ela também era uma garota de cabelo loiro. Não sei se era pra fazer um link, porque eu lembro de uma teoria no Twitter, que na minha cabeça ela poderia fazer sentido, mas agora, vendo tudo que tem, eu não sei. Que era a teoria de que a Vanessa seria a mãe do Gregory e da Cassie. Eu sei que pode ser um pouco absurdo, mas por conta dessa similaridade de características, né? A cor do cabelo e tudo mais, a galera fez o link. Eu não sei. Eu acho que não. Depois que eles mudaram, eu acho que não. Eu não acho que a Vanessa seja. Porque mesmo que nos jogos dá a entender que eles não se conhecem, no livro eles se conhecem. Nos livros eles se conhecem. E no jogo também, né? Na DLC eles se conhecem. Né? Qual o relacionamento? Se eles já tiveram uma coisa. O Gregory e a Vanessa são irmãos? Ou são Irmãos ali. também pode ser. Passaram as mesmas coisas ruins? Não é tão explorado isso. Por isso que eu falo, o Security Breach ele tem um grave problema de foco. Ele tem um grave problema de foco. E. Você pode jogar você não pode nem jogar, você não precisa nem jogar o Secret Breach. Se você jogar o Secret Breach, você vai sair do mesmo jeito que você entrou, sabendo nada, nada. A DLC dá até algumas informações, mas o Secret Breach em si, o jogo bruto, você começa do mesmo jeito que você terminou. E o próprio Scott Calton já admitiu que ele não contou todas as coisas para a empresa. Sim. Ele não falou tudo que tava rolando, né? O que precisava rolar. Teve o Ruin aí, meio que as coisas voltaram a ter foco, mas nesse meio tempo já tava rolando também o Tales from the Pizzaplex. E aí vem a explicação do Mimic nos livros. Mas aí beleza. Eu tava achando que ia ser para essa coisa do lado do que rolou antigamente, as consequências daquilo lá, das merdas que rolaram naquela época, daquela coisa. E o problema é que os caras eles estão colocando esses easter eggs ainda. Eu lembro no Help Wanted 2. Eu vi lá, né? Aqueles robozinhos que tem lá, Chica, Bonnie, Fox, o Fred, né? O Golden Fred e a Puppet. Então, tipo, tem até a Puppet lá de volta. Então, na minha cabeça, pô. Tipo, se passou tudo, por que tá trazendo de volta? Na minha cabeça não faz sentido isso aí. Tem essas coisas, tem essas consequências dessas coisas, mas quando você vai ver depois, é só um easter egg legal. Não leva pra lugar nenhum. É só um easter egg bacana, você acha que tem alguma coisa, mas não tem. E tudo, desde o vírus lá no Help Wanted. Tanto que pra mim, o Into the Pit, eu ia falar, o Into the Pit pra mim virou o melhor FNAF que já foi feito, pelo menos né, nessa nova linha, né? Mas aí o Help Wanted pra mim, depois disso eu falei assim, cara, tá, porque aí eu achei que o foco ia ser, não, a empresa, a gente vai atacar a empresa e tem essas pessoas que foram machucadas pela empresa, elas vão pra cima da empresa, mas você entende? O foco não é isso agora, o foco não é nem a Cassie. Tipo, o que aconteceu com ela? O que tá rolando com ela? Beleza, a gente aceitou o jogo entre mais ou menos ali, o
Bom, no final a gente tem 2 finais possíveis, né, o final que ela cai e morre, e tem o final que ela destrói o Mimic na Scooping, mas qual final que é? Não sei, eu quero muito que seja o final da Scooping, porque a Cassie morreu, eu acho que seria um baita desperdício de personagem, eu acho que seria um baita desperdício de personagem. É o Ponta de Dois, que conta a história do pai dela e tudo mais, mas eu achei ainda meio esquisito, né, ir pra esse lado, e depois estão esperando ainda, sabe, alguma coisa, e aí, não, a gente vai vincular agora tudo é um Mimic. O Glitch Trap, o Maxes, todos os bichos ali, os vírus, o escaneamento das placas, é o Mimic. E tem vários pontos que vinculam isso, que era o Mimic desde o começo, tudo, e eu falo, tá, tipo, entende que pra mim parece que todo o peso das coisas que aconteceram, toda aquela coisa das crianças, de tudo que rolou. Parece que, tipo, já era mesmo. Parece que aquela época em que essas coisas, as consequências daquelas atitudes, as consequências do William Neff, já foi, parece que, ele tá no inferno queimando mesmo na UCN, e é isso, tá ligado? Acabou, tudo agora. A responsabilidade. O problema é esse, que eu ia falar. Além da Fazbear Entertainment não ser mais, né, essa coisa, esse vilão, essa parada e tal, parece que é tudo responsabilidade do Mimic. E o Mimic, eu não consigo enxergar ele como um perigo. Eu não consigo ainda vincular na minha cabeça ele como um perigo real. Ele é um perigo pra própria Fazbear Entertainment. Eu quero que a Fazbear Entertainment se foda. Então, tipo assim, Cor, mas Eu entendi a analogia. O Mimic, ele não é um vilão no sentido de que ele não é ruim porque ele quer, porque ele é um ser ruim, ele é uma pessoa ruim como o William Afton era. O William Afton era uma pessoa terrível, uma pessoa desagradável. Nossa, o microfone tá bugado aqui. Ele era uma pessoa terrível, desagradável. O Mimic, ele é só um robô bugado e ele é um risco pra Fazbear, ele não é um risco pra nós. Pra nós, se a gente largar ele lá no Pizzaplex, não vai ter nada demais. Ele não vai ser um cara maluco que vai sair assassinando crianças aí nas pizzarias adentro. Ele só vai ser um robô bugado. Ele é um robô bugado, né? Isso é indiscutível. ela mantém esse bicho que não sei o que, comprou esse bicho, aí tem escanear as placas, e aí o Mimic 1 lá virou o Glitch Trap, né? Influenciado por um monte de coisa, virou o bicho lá, e aí a Fazbear mantém tudo isso, que não sei o que. Não é, você sabe que não é. Você sabe que, tipo, tudo parece virou responsabilidade desse bicho. E no fim, ele só tava imitando uma criança, tá ligado? Tipo, o Edwin Murray, aquele velho maluco, criou o Mimic pra proteger o próprio filho, que é o Relembrando a lore do Mimic. O Mimic foi criado pelo Edwin Murray pra ficar com o filho dele, porque ele era um cara ocupado. E aí, o Mimic, ele tem essa tecnologia de imitar, e ele imitava o filho dele, né, o David. Um dia o David foi brincar, eu acho brincar na rua, não lembro se era brincar na rua. Aí a bola dele, ele tava brincando, a bola dele caiu na rua, ele foi pegar, ele foi atropelado e morreu. O Edwin Murray de luto viu o Mimic lá imitando o filho dele, ele desceu o cacete no Mimic. O Mimic copiou como bater, só que por ele ser um robô muito mais forte do que um ser humano, isso acabou virando violência e acabou virando desmembramento e tudo mais. E depois, quando ele foi pro Pizzaplex, um dos operários ou funcionários da Fazbear deu a instrução dele desmontar e jogar num canto umas pilhas de animatronics velho lá do Pizza Place, que virou Blob, e que futuramente, né, todas as pessoas que o Mimic foi matando virou Blob vivo, né, a alma em si, tem uma alma, não uma alma, né, várias almas, vários remanescentes ali dando vida àquela coisa gigante. Então não é alma de criança nenhuma ali. É só as almas de quem o Mimic matou. David, o moleque foi buscar a bola na rua. Eu não tô nem zoando a Hum. música que se escuta que é meme, aquilo lá é canônico, aquilo lá é história mesmo do bagulho. Não é contado ridículo daquele jeito, mas tipo, no fim do dia é meio Aquela música é muito boa, ela chega a ser tão ruim que ela vira boa. ridículo, porque é um animatrônico que deveria proteger a criança e não protegeu. Aí o cara fica puto com o animatrônico, soca ele na porrada. Aí a Fazbear Entertainment vai buscar lá o bicho, né? Os funcionários vão lá buscar o Mimic. E aí agora vai lá buscar o bicho e aí esse bicho é trazido no Pizzaplex e tal. Aí põe a programação dele no bagulho todo e a programação dele infecta os outros animatrônicos. Tá vendo? É tudo esse bicho. É tudo uma IA bugada feito por um. Na minha opinião, eu tenho uma visão diferente um pouquinho do Mimic.
No começo para mim, pelo menos, estava querendo passar de que o Mimic, ele não era o Glitch Trap em si. O Glitch Trap, ele para mim era uma anomalia que imitava não, né? Que ele meio que era uma versão digital do William Afton, só que não era o William Afton, voltando. Era um como se fosse, por exemplo, você tem ali um personagem um personagem da vida real de um filme. E aí você quer colocar esse personagem do filme num jogo. Só que não é o mesmo personagem, é só uma programação. Pra mim, o Glitch Trap ele é uma programação do William Afton que tá lá no jogo bugando, influenciando a galera a fazer loucuras. Só que com o vírus do Mimic, esses sistemas acabaram se misturando e se assimilando, fazendo virar o Mexas. Só que isso aí lá mais pra frente, mas antes eles estavam bem bugados. Cara, pau no cu que socou o bicho na porrada e é isso. Tipo, não parece da hora. Pra mim é tipo, o problema também é esse. Parece que o plot todo já tá contado no livro. Tipo, o Edwin Murray, ele já morreu, por exemplo. Eu queria ficar mais bravo com esse velho, mas vou fazer o quê? Ele já morreu no The Storyteller. Um empresário da Fazbear Entertainment prendeu ele lá dentro, né? Prendeu o bicho lá dentro e plau. Acabou. Já o Edwin Murray, já era pra ele também. Então, tipo assim, agora só tem esse animatrônico que a Vanessa e o Gregory acharam. Aí a Cassie também viu. E aí, agora não, teve que fazer um jogo pra contar todas as coisas que envolvem esse bicho. Todas as paradas que envolveu o Edwin Murray, que envolveu o David, não sei o que. E aí você fala, tá, mano, é mais um jogo que a história mesmo parece que só vai ter mais detalhes sendo incluídos. E o negócio que eu queria continuar, ir pra frente. Eu pensei que um pouco eu tô entendendo esse sentimento do Core. Foi o mesmo sentimento que eu tive quando saiu o Help Wanted 2, eu vi a live, né, porque não tinha como jogar por causa do VR. E eu senti isso também. Cadê a lore? Era só um monte de minigame. Cadê a lore? Não tinha lore. As únicas coisas que tem são poucas pistas. O Help Wanted 2 ele não avançou com a história. Ele só trouxe mais detalhes. Isso pra mim que se o Secrets of the Mimic fizer, pra mim vai ser bem, bem, bem mais ou menos. Vai ser bem mais ou menos. Ele precisa avançar na história, precisa trazer detalhes que façam a gente avançar na história. Não precisa tecnicamente progredir muito na história, mas tem que, tipo, a gente tá aqui, ó, a gente tá aqui. A gente ainda tá final ruim, 2023. QS morreu, não morreu, a gente não sabe. A gente tá em 2023 aqui ainda parado, com alguns detalhes. A gente precisa dar alguns passos para ir para frente. Não precisa ser a maior revelação de FNAF, mas a gente precisa progredir na história, porque a gente tá parado. A saga anterior durou pouca coisa, mas eu entendo que a saga anterior, né, do William Afton, era mais fácil, porque era jogos mais pequenos, era mais fácil de desenvolver. Era o Scott Calton que estava à frente, então era mais fácil para ele colocar o que ele queria mesmo sem ter medo de vazar. Agora outras empresas que estão envolvidas. Mas ainda assim tem que progredir na lore, tem que progredir, porque senão a galera vai perder o interesse, e quando perder o interesse, vai para outros jogos, e aí FNAF vai perdendo. Por isso que Pop Playtime está performando bem, é bom pra FNAF para fazer o Scott Calton abrir o olho e falar: vou fazer alguma coisa boa. Não vai, não vai. A gente vai ter que voltar lá pra 79 pra ver mais coisa que a gente não sabia, né? Se eu falar o nome disso, a galera me mata, mas tudo bem. Né? Então, meu ponto é: parece que as consequências das coisas, do peso das merdas que rolaram do William Afton no Harry Emily já era mesmo. Isso nem é mais citado, nem parece que é um negócio importante, nem parece que tem, né, alguma coisa. Vira um easter egg legal e acabou. Parece que é pra prender a gente que é um fã mais velho. E aí parece que tudo é um mimic, tudo é um mimic, e eu não consigo sentir um medo dele, eu não consigo ficar, nossa, aterrorizado com o bicho. Ah, nossa, ele se disfarça, tipo, tá, ele veste uma roupa, ainda é o bicho ali. É, o Mimic ele não dá um medo, 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 medo em si. A ideia dele é interessante, que poderia ser feita de uma forma interessante, pode ainda ser feita de uma forma interessante. Mas ele ainda assim não é um bicho assustador. Você pega, por exemplo, o Catnap e o Mimic, quem dá mais medo? O Catnap. Você pega o Springtrap ou o Mimic, quem dá mais medo? Springtrap. Springtrap é literalmente um cadáver de um assassino dentro de uma roupa de coelho, né? Então, Ali dentro, tá ligado?
igual a todos os outros. Ele é igual a todos os outros animatrônicos. Tipo, o que torna ele especial? Ah, é a programação dele que ele imita você, que não sei o quê. Tipo, porra, sério, velho? Tipo, eu acho que desde o Spooky House of Jumpscare já tem um negócio desse, que você tem que ficar olhando pro bicho, que o bicho te imita, né? Aquele bicho lá do Majora Mask lá. O Dark Deception já fez as estátuas, que a gente vai ficar olhando pra ele e tal, não sei o que, senão ele anda, sei lá, umas coisas assim. Aí que vai ser o Mimic? Vai ser isso? Ah, não, se depender do que você fizer, ele vai fazer também, tipo, sei lá, mano. Pra mim, eu achei que ia ter um desenvolvimento melhor disso. Ah, Coral, a culpa foi o Security Breach. O Security Breach deveria ter explicado melhor. Cara, se a ideia era esse bicho de verdade há um tempão, desde a época lá do ORGN, lá do Origin, né? Que é aquele animatrônico que aparece lá numas fotos secretas do Help Wanted, ele devia estar sendo colocado desde lá, mano. Mas não parece. Pra mim, parece que eles iam focar em uma coisa, né? Os teasers da época eram. Pra mim, foi planos errados, porque vamos lá. Tem a Vanessa. A Vanessa, a gente imaginou que ela seria a nova William Afton, a nova assassina de FNAF, né? A Vane com aquela faca dela. Só que ela foi um market faking. A gente imaginou que ela seria essa grande, grande pessoa que iria matar e tudo mais. E no final ela não foi. No final ela durou pouco, ela não durou nada praticamente. Ela foi Pianosaurus, só que de FNAF. Então, pra mim, foi tipo um marketing fake. Eles deram destaque pra uma personagem que não ia ter o destaque que eles estavam querendo dar. Por isso que ficou meio ambíguo. Eu acho realmente que sim, o Mimic estava sendo pensado lá atrás. Eu acho sim que o Mimic estava sendo pensado lá atrás, tanto pelos e-mails do AR quanto pelas informações, mas eu acho que o Security Breach, ele realmente foi um tiro no pé de FNAF e eles tiveram que recalcular tudo porque a história que eles estavam contando estava indo para um passo. E aí eles iam explicar tudo certinho, talvez fosse ficar bom, talvez fosse ficar ruim, não dá pra saber. Só que aí o Security Breach, ele pegou ele, bum, ele quebrou. Ele tava indo retinho, ele quebrou, pum, quebrou Por exemplo, vamos imaginar que o carro tá passando numa ponte, e aí o único caminho pra ele passar pro outro lado é essa ponte. Veio o Security Breach, pum, quebrou. A história de FNAF. Não tem mais como, eles vão ter que recalcular um outro caminho pra poder seguir, aí vai ter que explicar um monte de coisa. Pra mim foi isso que aconteceu em FNAF. Eles estavam indo por um caminho pra explicar tudo direito, tudo bonitinho. O Security Breach foi uma bomba, não teve muito o que fazer. Eles se perderam e agora vai ter que recorrer atrás, juntar as peças e tentar fazer, tentar recuperar o que foi perdido. Os trailers eram Vene, a É. Vene, a Vene, a Vene, a Vene pra Como eu falei, marketing fake, né? Market fake. nada. Pra ser agora o Mimic. E o Mimic ele imita e ele se veste de palhaço. Né? O palhaço é brabo, tal, vai ser assustador. Se veste de palhaça. Não duvido não. Mas pra mim parece que, Ai, sei lá, ai, mano, é as palhaça. consequências de um cara que já era, também tá morto, tá ligado? E aí esse bicho tá ainda aí vivo, né? Vai fazer o que com o bicho? Vamos lá tentar lidar com ele e tal, não sei o que. Mas isso agora, né, é um problema novo pra nada. Isso pra mim que parece um pouco. A Fazbear Entertainment, que já fez um monte de bosta, que fez um monte de coisa, é a primeira vez que tá acontecendo uma parada que não foi tão culpa dela, foi culpa de um outro cara, o tal do Edwin Murray, que socou o bicho na porrada e a empresa queria usar o bicho. Ah, mas o dono avisou que o bicho era bugado. Foi o próprio dono que bugou o bicho. Porra, é um negócio que eu fico assim, pô, é o próprio dono que fez a cagada, tá ligado? O Mimic, ele nasceu bugado, né? Ele nasceu travado, porque ele meio que não era. Porque pra mim não faz sentido isso. Por quê? Vamos lá. No trailer do Secrets of the Mimic, fala que eles estão indo lá, né? Aquele funcionário que a gente vai controlar da Fazbear. Que a gente tá indo lá no depósito, na fábrica, sei lá o que que é aquilo do Edwin Murray, pra pegar uma tecnologia que ele tava desenvolvendo pra Fazbear. Só que ela tava variada. A gente se imagina que é o Mimic. O problema é, no livro, eu lembro da história do Mimic, que fala que o Mimic foi criado pelo Edwin Murray para o filho dele pra passar o tempo ali porque ele não podia ser tão presente. Simplesmente, ele não teve todo o tempo que ele teria, por exemplo. Ele não vai gastar o mesmo tempo, os mesmos recursos e os mesmos conhecimentos, não,
conhecimento em um animatronic que é pro filho dele, que é só pra passar um tempo ali de boa, quanto que é um pra um trabalho, pra uma coisa mais interessante, pra alguma coisa mais, eh, pra alguma uma coisa que é mais, como é que eu posso dizer? Uma coisa mais interessante, não é tão jogado de lado como, por exemplo, é para o filho. Então pra mim é meio ambíguo, tipo, o Mimic era pra Fazbear, ele não era pra Fazbear, porque se ele era pra Fazbear, por que que o Edwin Murray não desenvolveu ele direito? Se ele não era da Fazbear, por que que a Fazbear tá indo atrás? Ou, a menos que a Fazbear não esteja mentindo, que é possível, e que eles descobriram o Mimic, viram a possibilidade, né, a- todo o potencial do Mimic, quiseram pegar pra eles, já que eles eram donos do Edwin Murray, entre aspas. Tecnicamente, o Edwin Murray, ele pra mim, né, toda a fábrica dele, ele era meio que o fornecedor da Fazbear, no sentido de que, por exemplo, a Fazbear, né, a pizzaria, Fred Fazbear Pizza, era uma franquia. Por exemplo, se você quiser abrir na sua cidade um McDonald's, você pode. Você vai lá, conversa eu acho que é com a empresa, não sei, compra os direitos do McDonald's, você compra o local, eu não sei se você aluga, não sei. Eu vi um filme que era do McDonald's, era da história do McDonald's, aí você tinha que alugar um terreno e aí você vai lá e constrói o McDonald's e tem todos os royalties e tudo mais para construir. Só que, beleza, isso tem. Só que no universo de FNAF não é igual o McDonald's, porque no universo de FNAF temos animatronics. Aonde que você vai arranjar um animatronic? Não tem numa venda. Pra mim, o Edwin Murray, ele produziu os animatronics pra colocar nessas pizzarias franqueadas, porque a Fazbear tem que ter manter ali de olho pra ninguém avariar os animatronics, pra ninguém clonar os animatronics entre aspas, né? Porque mesmo que seja a tecnologia deles, ainda assim a galera poderia copiar, né? E fazer outras pizzarias, né? Como por exemplo a Candy's. A Candy's, no universo de Candy, é uma concorrente da Freddy's. Então, É o próprio cara que fez o bagulho, mano. É ele mesmo que fez o negócio dar tudo errado. Ele mesmo que criou esse bicho e não consegue controlar ele. A empresa quis usar o negócio e aí, mano? Tá ligado? Eu fico assim, pra mim, eu fico. Eu fico com um sentimento muito azedo. E eu vejo que tem coisas legais. Esses animatrônicos do Secret of the Mimic que eu vi, pô, parece bacana, parece meio. Vai explicar de onde talvez veio a cara dos Fantimes, vai explicar alguma coisa assim do tipo. Só que ao mesmo tempo, cara, me parece que a história tava de um jeito, né? Pelo menos o que fazia sentido com o que enchia na época. Aí agora o foco foi totalmente mudado e o próprio Scott Calton admite que o foco teve que ser mudado e teve que pôr todo mundo no trilho, né, para mostrar o Mimic, o perigo dele, aquela coisa toda na Cassie, nos livros. Ou seja, o Tales from the Pizzaplex é canônico, não tem o que fazer, todos os livros ali são canônicos, você querendo ou não. Agora precisa. esse negócio do Corey falando de todos os livros ser canônicos, você querendo ou não, é uma coisa que me pega. Porque, por exemplo, nesse vídeo o Corey tá falando por que que ele não gosta do Mimic. Ele não gosta do animatronic, ele não gosta do personagem, ele não gosta, não gosta, não gosta. Beleza, todo mundo tem o direito. Como eu falei, eu também não gosto do Gregor, eu não gosto da Eleanor. E agora de cabeça esses dois que eu não consigo, que eu consigo lembrar de que eu não gosto. Mas a gente tem que ter um certo entendimento, porque você pode não gostar do personagem, você tem todo o direito de não gostar de algum personagem de Five Nights at Freddy's, mas você não pode deixar de colocar ele nas teorias ou na história. Por exemplo, tem muita gente no Twitter que faz teoria de FNAF e que não coloca personagens que tem que ser colocados. Por exemplo, agora tá vindo o Andrew, a sexta criança que o William Afton matou. Muita gente tá. Eu me recuso a acreditar no Andrew, eu acho que o Andrew não existe, o Andrew é isso, o Andrew é aquilo. Sendo que o Into the Pitch já quebra a ideia, porque tem literalmente seis crianças. Quando o Oswald entra lá, era literalmente seis crianças, seis corpos de criança. Você vai vendo todas as outras pistas, todas as outras coisas. Agora o Secrets of the Mimic tem uma sexta criança, não tem mais o que fazer. Você querendo ou não, tem uma sexta criança. Só tá vindo aqui, tá enclarecendo a minha cara. Tem uma sexta criança, não tem o que fazer. Você querendo ou não. Você deixar ele das suas teorias, você vai estar ocultando uma informação e você vai estar tirando uma parte importante. É tipo eu fazer uma teoria. O William Afton é bonzinho, aí a gente. Vamos tirar todas as partes que desprovam essa minha teoria,
todas as vezes que ele foi ruim, deu tapa na cara da filha, foi grosseiro com o filho, foi extremamente tóxico, a gente tira tudo isso, coloca num cantinho guardado. Aí a gente pega as coisas boas que ele fez. Ele descobriu a imortalidade, ele trouxe o filho de volta, ele colocou, ele criou uma pizzaria, trouxe emprego pra todo mundo. Coisas absurdas, sendo bem sincero, sendo bem sincero. Então não dá pra você montar uma teoria tirando informação. Você tem que usar todas as informações, juntar elas pra fazer o máximo sentido possível, sem fazer que fique incoerente. Algumas informações podem ficar incoerente porque FNAF não é, foi pensado, planejado, mas ainda assim muita gente tem essa mania de dizer, de não querer usar personagem só porque não gosta. Precisa ler mesmo pra entender FNAF, não tem jeito. E de novo, parece que pra mim é a culpa toda jogada nas costas do animatrônico que não me parece tão vilão assim, tá ligado? Ele parece mais uma vítima da parada toda também. E eu não consigo, sei lá, Cor, mas você não queria um negócio, sei lá, um negócio tão odioso, e é por isso que o Mimic é tão complexo, você tá entendendo tudo e você não gostou? Exatamente, exatamente. Porque os verdadeiros vilões, ou os verdadeiros culpados, ou as coisas quando é apresentado pra gente de uma parada que a gente fica curioso pra entender, tipo Vayne que matou uma galera, Gregory que destrói animatrônicos, parece que dane-se. A culpa toda é do animatrônico que foi feito bugado, né? Tipo, virou bugado por conta do próprio criador dele. Isso me parece cruel, velho, falando a verdade. E eu não consigo. A Vayne, realmente, se a gente for analisar, ela matou muita, muita gente. E isso é uma coisa que a gente não vê em lugar nenhum. Cadê essa galera que a Vanessa matou? Cadê? Eles possuíram algum animatronic, a Vanessa sabe da existência do remanescente. Tipo, a agonia do lugar ali tá todo lascado, a gente já vê isso no próprio Secret Breach. O lugar todo tá bugado, os animatronics estão bugados, as coisas não fazem sentido. O próprio Pizzaplex em si não é um lugar interessante. Então a agonia tem ali naquele lugar. Mas cadê as almas em si, os remanescentes daquelas pessoas que ela matou? Ela colocou em algum lugar? Ela sabe da existência desses negócios? Tem como teorizar, tem como pensar, tem como fazer o que for, mas não tem como dar uma resposta, assim, não dá. Tem como falar, é isso, isso e isso. Não tem como. Porque a gente não sabe. Consigo sentir nenhum pingo de empatia também, porque, porra, é droga de um robô, bicho. É um robô, eu não consigo, não entra na minha cabeça eu ter que ter empatia por um bicho. Um bicho não, por uma máquina, né? Por uma coisa que nem ela sabe que tá acontecendo, né? Não, é uma máquina, uma parada. Por que eu vou falar, Corma, por que a gente sentia tanta empatia com os animatrônicos, por exemplo, os mais antigos, né? Falando até uma coisa assim, antigamente. Porque tinha esse ponto das crianças que Eles tinham as tiveram seus futuros almas. roubados, tiveram suas vidas ceifadas na mão de um maluco. E elas estavam dentro dos animatrônicos. Por isso que, por Elas exemplo, estavam literalmente presas, elas tiveram suas vidas trancafiadas, tiradas por causa do William Afton, estavam presas dentro de robôs em um lugar horrível sendo feitas de produtos. Produtos. no filme do primeiro filme, eu entendi, elas são crianças ali ainda dentro. Elas matam, destroem aquela coisa toda, porque elas são agora esses bichos de meia tonelada ou mais até, andando pra cima e pra baixo, mas a gente tem Puro empatia metal. porque, pô, a criança tá assombrando ali não é porque ela quer. Ela tá fazendo aquelas coisas ali não é porque ela quer, tá ligado? Aí eu sei que estão tentando imitar, olha aí que bonitinho, a mesma coisa, o mesmo sentimento, mas não tem uma criança dentro do Mimic. O Mimic é só um animatrônico bugado, tá ligado? E aí os Grimlocks mesmo, todos. Se me vierem com um plot no Secrets of the Mimic, que o David está dentro do Mimic todo esse tempo, eu vou ficar muito pistola. Sério, eu vou ficar muito pistola. Eu vou ficar muito pistola, porque vai ser uma tentativa de humanizar o Mimic que vai dar um tiro no pé pra ele ser um talvez vilão. Porque ele vai virar uma vítima. Uma vítima, 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 vítima. Vai ser um tiro no pé. E ainda tem, eu vi até um vídeo, não sei se nesse vídeo do Core ele ainda vai falar, mas tem a galera, até a galera, né, inclusive foi no vídeo dele que eu vi, de que talvez quem atropelou o David foi o William Afton. O William Afton, ele dirige que nem doido, talvez o William Afton atropelou o Mimic. O Mimic não, o David.
E aí ele seria o ciclo, né? William Afton, tudo que ele fez, voltando e voltando. Se acontecer essas duas coisas, eu vou ficar muito triste, eu vou ficar muito decepcionado. Eles não têm criança possuindo ou algo do tipo. Eles só estão bugados também. O que me deixa mais ainda, tipo. No caso, os Glen Rocks, eles meio que estão bugados, mas eles têm um chip de personalidade, né? Eles têm uma tecnologia bem mais avançada, né? Como se fosse uma personalidade mesmo. Eles têm uma vida ali, eles imitam uma vida ou eles têm ali um sentimento de vida sem necessariamente ter uma alma. Por isso que nos meus vídeos de gameplay eu digo que os animatronics eles não são tecnicamente animatronics, eles são mais robôs mesmos do que animatronics. Parece que perde a característica deles, a personalidade deles. Parece que não tem mais É, nada isso ali, aí tá ligado? concordo. Por Parece isso que eu que, tipo, reclamei. não tem mais peso. O único bicho possuído em Five Nights at Freddy's hoje é o Blob. Esse é o meu ponto. Parece que as coisas não tem mais um. Pra mim, não parece que tem risco. Porque, ou pior ainda, não é nem esse o ponto de ter risco ou não. Parece. É que a história já tá toda resolvida, tá ligado? É isso que eu ia falar. O Edwin Murray já tá morto, né? Pela história mesmo. Se a gente for até o Ruin que aquece lá, que é o último FNAF que tem mesmo. O Edwin Murray já tá morto. O cara que matou o Edwin Murray também tá morto, ou seja, Meu cabelo tá horrível. dane-se. O Mimic tá preso lá embaixo, ou o elevador acabou matando o bicho mesmo, ou a Cassie destruiu ele no como é que fala? Na Esculpin Scooping. Room lá, que tem esse final também. Ou a Cassie saiu de lá e o bicho continuou preso lá embaixo. Ou seja, são 3 finais que o bicho ou continua lá ou é destruído. Vocês entendem que, tipo, parece que é um grande, enorme plot device. É esse o termo. Parece só um plot device pra explicar tudo que rolou desde o Help Wanted. E eu não duvido, pra dar um vínculo melhor agora, Ah, eu ele vai não falar. duvido que os caras vão meter que o William Afton que atropelou o David. Ah, Cor, que história é essa? Na história, se você já ouviu uma música da porra do Mimic lá, o moleque, ele vai brincar de bola, né? A Essa bola de música, gude que cai na cara. rua, e um carro atropela ele. O único cara maluco que dirige a 1.000.000 por hora nessa franquia toda, que tem até um minigame chamado Midnight Motorist, é o William Afton. Então, E detalhe. William Afton tava vivo nessa época. 79 ali, 79. Talvez ele ainda não esteja sendo William Afton, o assassino que ele era, mas ele estava vivo. Se fizerem isso, eu vou ficar muito chateado. Eu vou ficar muito chateado. aí lá, ai nossa, o William Afton passou e atropelou a É, criança. Aí a gente vai descobrir que é isso no Secret of the Mimic. E esse talvez era o grande plot que eles estavam preparando. Uau! Tipo, nossa. Gente, se vocês. Nossa, ninguém pensou nisso. Eu acho que no meu resumo eu falei alguma coisa do tipo. Falei, ah lá, será que o William Afton matou essa criança? é. Agora eu tô cantando de novo a bola. Só faltava acontecer Por isso que eu agora em falei. junho. Olha lá, ó. Vai rolar. O William Afton matou a criança também atropelada. Aí vai falar assim, nossa, Cor, mas você não vai jogar então? Não, eu vou jogar, eu tô curioso. Só que eu não consigo estar empolgado, mano. Não tô tão empolgado, tô mais ou menos empolgado. Tô achando o jogo bonito, tô achando uma ideia diferente, tô achando um negócio diferente, então pode. Eu tô um pouco hypado porque eu acho que esse jogo ele pode ser uma nova era pra Five Nights at Freddy's, dependendo do jeito que o jogo vier. Pode ser uma nova era pra Five Nights at Freddy's. Eu tô hypado num nível mais baixo. Eu tô, tipo, querendo muito jogar, mas eu ainda não tô criando tanta expectativa. O que eu tô criando muita expectativa é o filme de FNAF. Eu acho que o filme de FNAF, o segundo, no caso, que tá vindo aí final do ano, vai ser fenomenal. Eu já tô começando a acreditar que ele vai ser 1000 vezes melhor que o primeiro. Ele vai ser 1000 vezes melhor que o primeiro, que o ator do William Afton, ele falou recentemente numa entrevista que o Scott, ele ouviu todas as críticas, tudo que a galera falou, ele relapidou o roteiro do segundo filme, por isso que o filme demorou um pouco mais pra sair, diferente do primeiro filme, porque o primeiro filme ele começou a gravar no final de 2022, se eu não me engano, e ele já saiu no final de 2023. O filme agora ele começou a ser gravado, ó, no começo de 2024, terminou agora no começo de 2025 e vai lançar agora no final de 2025. Então demorou mais ou menos um aninho aí pro Scott Calton relaptar o roteiro e tudo mais. Eu acho, na minha opinião, que o Scott Calton tá mais focado no filme do que nos jogos, mas Pode ser que eu queime minha língua, e espero muito queimar minha língua pro jogo
ser legal, o jogo não Sim. ser legal, mas eu espero que o jogo seja Torcer legal. pra isso, torcer pra isso. E Que eu todas as espero respostas que pô, sejam dadas sem problemas, né? por que eu falo tanto de querer que o jogo seja na época que a galera tá indo buscar o Mimic? Porque pelo menos é uma época. Eu entendo. Isso aqui é uma coisa, agora eu vou falar um pouquinho mais. Porque a galera veio no Twitter, eu vi isso no Twitter, eu vi esse corte no Twitter da galera falando de que o Corey tava doido, de que ele tava inventando. Vamos lá nas pontas. O jogo se passa em 79, a gente tem a data lá. Só que, familiarizado, a Fazbear, ela tava ativa nessa época, mais ativa, lá no Secret Breach. Onde o Corey cantou a bola, que o jogo se passaria um pouquinho antes do Secret Breach, da gameplay, né? Se, e um pouco depois que o Edwin Murray morreu, ou seja, depois do The Storyteller. Porque o jogo, no monólogo ali do narrador, ele fala que o Edwin Murray tá desaparecido. Obviamente eles não vão falar que ele morreu, né? Porque isso criaria uma certa dúvida, né? O que aconteceu com quem matou ele. Mas ainda tem essa dúvida, então poderia ser um pouquinho antes do Secret Breach ali para explicar coisas de 79. Essa linha ela ainda existe, essa ideia ainda existe porque em Turim tem a van também, tem aquela van que apareceu lá no update do Help Wanted e que faria sentido. Eu acho muito estranho, né, ser a mesma van que a gente teve do Help Wanted pro Secret of the Mimics ser a mesma van, exatamente a mesma van. Eu acho muita coincidência. Eu acho muita coincidência. Eu acho muito, muito, muita coincidência. Então, eu realmente entendo a opinião do Quarry. Eu também, de primeiro, eu pensei isso. De primeiro, eu pensei isso. Mas provavelmente vai ser em 79 mesmo. Mais recente tem coisa do Pizzaplex. Aí pelo menos eu espero que explique mais coisas da Vanessa e do Sim. Gregory. Que explique mais esses personagens. A não ser que, tipo, ah não, Cor, foda-se esses personagens. Não ligo mais pra eles. Dane-se. Agora eu quero saber só do Mimic. Pô, cara, mas o Mimic já tem a história toda resolvida também. A Vanessa. Diferente da Vanessa e do Gregory, a gente já sabe como que o Mimic surgiu, por que que ele é assim. E a gente só não tem agora o que aconteceu, o que vai acontecer com ele. Mas a gente já tem praticamente 90% aí pronto. Do Vanessa e do Gregory a gente não tem. Ainda tem, da Vanessa, agora que eu lembrei, tem o plot dela ser filha do William Afton. Esse plot foi cantado no filme, e agora eu tô começando a achar que ela realmente é filha do William Afton nos jogos. Como? Eu não sei. Eu não sei. Mas é da mesma forma que eu acho que o Mike Schmidt, ele não é o Michael Afton nos jogos, da mesma forma que ele não é nos filmes, porque não tem como se abordar o mesmo personagem de uma forma diferente na mesma mídia, mesmo sendo uma adaptação. É tipo você pegar o William Afton e adaptar ele de uma forma diferente, mas mudar totalmente o personagem. É tipo, por exemplo, você adaptar. Tem nos livros, tem o Dave Miller. Nos livros tem o Dave Miller, que é uma identidade falsa do William Afton. E você adaptar os dois, esses dois personagens, o Dave Miller e o William Afton, como personagens diferentes, não sendo o mesmo. Sendo que no livro é explícito que eles são. O Dave Miller é só uma identidade falsa do William Afton. Isso pra mim que não faz sentido fazer nos filmes. Por isso que eu acho que a Vanessa é filha do William Afton. Aquece que não. A Cassie nós não sabemos se ela sobreviveu mesmo ou não. O É. Gregory falou que fugiu junto com a Vanessa. Vocês fugiram pra onde, fi? Vocês foram pra onde? Pra Machu Picchu? Vocês foram pra onde? Me fala pra onde vocês foram parar. Vocês vão parar em Copacabana? Vocês Foram pro show da Lady Gaga. vão parar em aonde? Em, sei lá, no Guarujá? Vocês estão, sei lá, em Porto Seguro, Bahia? Vocês estão, sei lá, em Capim Grosso? Chique Chique, Bahia? Onde vocês foram parar? E o que vocês foram fazer? Tá ligado? O que vocês vão fazer? Vocês querem destruir a empresa? Vocês querem ficar É. de boa? O que tá acontecendo? Tá ligado? E aí, a Cassie, tá viva ou não? Vamos ter essa resposta nesse jogo? Provavelmente não. Ou se não vai ter lá aquele final lúdico do Mimic. Nossa, só faltava ter isso também. Aparecer igual aconteceu no Hell Ponta de 2, né? O bicho da máscara do Bonnie, né? Bonnie não, perdão. Steph Aquele Bot. cara que entrega o mapa, que tem um olhinho de coelho, que a gente descobre que é o pai da Cassie, que entrega a máscara da Vayne pra ela. Aí a gente vê agora o final, que é o Mimic levantando a mão da Cassie, falando assim, vai, levanta, fia, vou te ajudar. Eu não duvidaria, tá? Eu não duvidaria. Porque aí, lá, o plot de milhões, o Mimic foi lá e agora virou do bem. Ai, agora ele protegeu a criança. Não é mais o David, é a Cassie. Só faltava isso acontecer, tá? Mas vamos lá, ó. O que eu penso a respeito? Como cantei a bola, né? Pode acabar. A alma do David pode estar no Mimic. Pode estar no Mimic.
Tem essa chance, tem essa possibilidade. Já que a gente viu que lá no, no, no FNAF 2, o William Afton fez esse experimento. Ele matou as crianças em pontos cegos das câmeras e deixou lá. A Puppet, né? Foi a Puppet que foi a conduite, né? Ela pegou e levou cada alma pro cada animatronic. Mas ainda assim, é possível. É possível. A gente não sabe. A Puppet ela ficou um bom tempo fora do ar aí. Claro que ela, eu acho que em 79 ela não existia, mas Eu não consigo estar tão hypado. Eu tava muito hypado. Pra mim, o meu hype de FNAF agora é o jogo do. Eu tô muito querendo o jogo do Fat. Eu tô muito querendo o The Joy of Creation. Tô muito querendo ver o novo jogo da Juniors, né? O Flipside. E eu tô querendo ver como é que vai ser o Dead by Daylight lá, né? Com o FNAF é, também. E outros projetos desse aí. Mas falar que eu tô hypado. Eu tô mais hypado pro filme de o FNAF filme de do que FNAF. pro Secret of the Mimic. Eu sou honesto, velho. Ah, Cor, você não gosta do bicho por causa desses motivos? É, esses motivos, mano. Ah, nossa, mas é poucos motivos. Não, eu acho que são motivos plausíveis, velho. Porque, novamente, a história do. Ó, vamos lá. Listando de novo. Parece que tudo que aconteceu antes não teve peso nenhum dos acontecimentos naquele mundo. Parece que não mudou nada. Parece que não aconteceu nada. Parece que, sei lá, tudo virou uma segunda-feira e a galera limpou tudo e já era. Segundo ponto. Parece que o Mimic é um grande enorme plot device. É tipo, não, vamos usar o Mimic pra responder tudo, desde o Glitch Trap até agora, tudo que tá bugado é tudo ele, é tudo esse bicho, e ele é o novo vilão e tal, não sei o quê. E realmente, se for isso, eu não consigo, terceiro ponto, eu não consigo ver ele como vilão, eu vejo ele como vítima. Eu não consigo sentir ele sendo um bicho desprezível, algo que tá acabando com tudo. Ele tá acabando com as coisas da Fazbear. É, ele não. Eu entendo esses motivos do Core, são motivos, realmente, são coisas que dá a entender, mas, né, como eu disse no outro ponto atrás, de que ele pode não gostar do Mimic, ele tem todo o direito. Cada um tem um senso crítico, cada um tem seus gostos, e você tem uma. Tem qualquer franquia, você pode pegar qualquer franquia de coisa que você gosta, tem algum personagem que você não vai gostar mais e algum que você vai gostar menos, isso é normal. A única coisa que você não pode fazer, isso vale para todos os jogos, Analog Horrors, tudo que você for fazer teoria, que você quer desvendar lore, você tem que incluir esse personagem. Não tem o que fazer. Você tem que incluir esse personagem porque é, é importante, ele é relevante. O sol tá batendo na minha cara, tô ficando mais branco do que eu já tô. Mas enfim, vamos lá, vamos terminar o vídeo. Só que eu não quero ser aliado da Fesma, eu quero que a Fesma se exploda. Ela sabia de um monte de merda, aconteceu um monte de cacete, e do nada eu tenho que agora ficar me importando com um bicho que a culpa é mais deles do que de qualquer um. Ah, mas você é funcionário, é por isso que você tá lá, você tem que ver, tá não sei o quê. Eu sei disso. Eu entendo isso perfeitamente. Só tô dizendo que, tipo, eu não consigo olhar pra esse bicho e sentir medo. Eu não consigo olhar pra ele e me sentir acuado, igual da forma que eu vi, por exemplo, o Springbone no Into the Pit, velho. Vamos falar, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ah, Cor, realmente não é pra ser a mesma coisa. Eu sei. Mas eu tava esperando que, sei lá, a Vayne fosse. Uma opinião meio que talvez algumas pessoas podem ser meio impossível e tudo mais, mas se realmente quisessem, dava pra fazer o Mimic ser um personagem macabro. Dava pra fazer o Mimic ser um personagem macabro. Dava pra fazer o Mimic ser um personagem bem, mas bem pesado. Se realmente quisessem que, que ele desse realmente medo, que ele fosse realmente um bicho pra dar medo. Mas não fizeram. Fosse ser esse negócio agora. Eu tava esperando, por exemplo, que, sei lá, se fosse pro Gregory ser essa coisa atacada, por que ele tava destruindo tudo, o que tá acontecendo, ter mais exploração da parte dele. Eu achei que o plot e as coisas que iam acontecer agora seriam das máscaras, das pessoas que usaram as máscaras lá do bagulho da criança chorona, mas parece que não é isso. Parece que vai explicar Mimic, 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 Mimic e é Mimic. Esse negócio das máscaras, pra mim, é tão jogado, é tão aleatório, tipo. Pra que o Scott Calton tá jogando esses detalhes de que o pai da Cassie e o pai do Oswald eram amigos do Michael Afton, eram os outros Bullings? Se não importa. Não importa, vai mudar o quê? O Michael Afton, tudo dá a entender que ele já morreu, né? Não me surpreenderia também se falasse que ele saiu de lá do FNAF 6 e virou o novo CEO da Fazbear. Mas também não me surpreenderia se ele tivesse vivo ainda, fazendo alguma outra coisa. Mas ele, tudo dá a entender que ele morreu, tudo leva a entender que ele morreu. Então pra que a gente vai saber? Tipo, o pai da Cass também já morreu, então não importa.
O pai do Oswald a gente não sabe, né? Na lore atual, na cronologia oficial, ele já morreu também. E dá a entender que o final verdadeiro do Into the Pit não é o final mais bonito e mais maravilhoso, né? Então, na minha cabeça não faz sentido esse plot das máscaras e do pai do Oswald, pai do Gregory, o pai do Gregory não. É, pode ser também, pode acabar tendo. O cara da xícara, o pai do Gregory, e é isso. E a Vanessa matou ele trabalhava também na Fazbear. A Vanessa matou ele, e é isso. Pode ser, pode ser. Pra mim, o maior problema dessa saga é não explorar os seus personagens, não se explorar, não se desenvolver e ficar, ao mesmo tempo que ela quer se desvincular do passado, se desvincular de William Afton, se desvincular de tudo que aconteceu, ela ainda assim ficar trazendo easter eggs, ela ainda ficar trazendo coisas, tipo as máscaras dos pais, o pai da Cassie, o pai do Oswald. Tipo, pra quê? Não vai mudar nada. Não vai prosseguir com a história. Então, pra mim, esse é um dos pontos. E aí parece que todos os outros. E nem o Mimic também, porque o Mimic a gente já sabe tudo. Então não tem mais o que colocar dele. Não tem mais o que colocar dele. A menos que tenha algum segredo, né? Que é o tal Secret of the Mimic. Mas o que o Mimic tem segredo? Aí só falta falar que ele é possuído pelo David. Só o que falta. Os personagens que são criados são jogados fora. Olha só, não parece uma outra franquia aí que tem uns brinquedos que a gente numa fábrica, os caras, sei lá, divulgam um bicho que a gente acha que vai ser maneiro e quando vai ver no jogo ele dura 3 minutos? Nossa, se não é uma 90 a 60 segundos. Eu tenho isso de cabeça porque eu fiz um short da morte dele. E é uns 90. É menos de um minuto. Ele tem menos de um minuto de tela. Ele tem menos de um minuto de tela. reclamação Porque, pra quem não sabe, pra você botar um short no YouTube tem que ser menos de um minuto. E o short do Pianossauro cabeu direitinho, então. que já acontece já faz um tempo, né? Olha aí, né? Imagina lá no capítulo 4, ó, vai ter um pionossauro, hein? É. Né? Enfim, né? Enfim. Vai ter uma Vayne, uma coelha assassina lá no Secret Breach. Vai matar todo mundo, ó. Vai passar faca em todo mundo. Passar faca no Gregory, né? Ó. Você, ó. Um jogo maravilhoso. O meu ponto é, o bom é que a Mob Entertainment ela vê isso. O Scott Calton não, mano. É. Ele acha que tá tudo bem, a galera tá adorando e eu tô tipo, mano, eu não consigo achar que não. Eu não tô achando da hora, velho. Eu tô achando tipo meio ruim. Assim, não é a pior coisa do mundo, mas também, sei lá, talvez é a minha expectativa, é o que eu pensei, é o que Pra mim é mais ou menos. Não é ruim, mas também não é meu Deus. Eu tô mais interessado no filme e como que eles vão desenvolver o universo do filme agora. E as fangames do que em si pro universo principal. Porque o universo principal tá bem mais ou menos. Tá bem mais ou menos. Em Pop Playtime, por exemplo, eu também tô animado, mas eu fiquei um pouquinho decepcionado com o capítulo 3, 4, no caso. Mas ainda assim tô interessado pra ver como que eles vão desenvolver os próximos capítulos, né? Se tiver mais de um capítulo, né? Porque como eu já disse, né, eu espero que tenha só mais um capítulo de Pop Playtime, que eles acabem no 5, e se tiver mais coisa, eles coloquem outros jogos, como tá o Pop Play Park que tá vindo aí, porque eu acho que um sexto capítulo iria ficar maçante. eu achei que ia virar e no fim do dia não é o que eu quero. Mas tudo bem, né? Vida que segue, né? Eu não posso fazer ou não posso ter, né? Eu sou o controle de tudo. Não, não é isso também que eu quero, né? E também, Cor, mas não é porque desconfirmou teoria que é ruim, não sei o quê. Não, pelo contrário, eu gosto quando as teorias são confirmadas. Eu posso não gostar do resultado, mas se é Hum, isso, vambora, né? Mas eu sim, tenho todo o direito de não gostar dos sim. resultados. Pelo menos isso. E eu posso achar uma teoria melhor? Posso, acho que todo mundo já fez isso algum dia. Tem muita gente que ainda até hoje acredita no plot, ou gosta do plot, ou até achou interessante o plot uma época, do William Afton tá querendo salvar o filho, né? Salvar a criança chorona, aquela coisa toda. Mas a gente sabe que isso não é canônico, né? Mais invenção daquela época. Mas enfim, pessoal, Fanfic. comenta aí o que vocês acham. Eu vou Fanfic. jogar, só que eu tô meio azedo pra essas coisas, né? Não queria jogar um banho de água fria em ninguém, não é a minha intenção. Eu só tô desabafando mesmo.
Tô desabafando porque eu tô tipo, cara, eu vou falar com vocês, pôr meu peito pra fora. Core, então você não vai trazer mais FNAF? Não, não é isso, eu já falei. O que eu vou fazer a respeito, né? A gente já conversou a respeito disso. Só, novamente, eu não consigo gostar desse bicho. E é isso. Talvez vão me convencer do contrário nos comentários, talvez, mas difícil. Tá, eu vou preparar alguns vídeos a respeito dessas teorias e dessas coisas também. Que o meu canal é mais do que eu gosto. Eu tenho que fazer aquilo que vocês gostam também. É isso. Obrigado, me despeço de vocês. Até a próxima. Muito bom vídeo, né? Muito bom vídeo, como sempre. Eu entendi o motivo pelo Corey não gostar, e ele tem todo o direito de não gostar, como eu disse. Cada um tem um senso crítico, cada um pode gostar ou não de alguma coisa, não tem. O problema é quando você deixa de colocar esse personagem, se você quer fazer uma teoria ou prosseguir na obra, e você simplesmente ignorar a existência dele. Mas, muito bom vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro react. Deixem vídeos, né? Eu já tô ficando todo branco aqui por causa do sol, mas espero que vocês tenham gostado, né? O link do vídeo original vai estar na descrição. E é isso, né? Meus pontos foram esses que eu discuti no vídeo. Eu acho o Mimic um personagem interessante, mas que tá sendo mal desenvolvido, né? E foi mal apresentado, mas que talvez eles possam consertar se tiver um baita desenvolvimento e uma baita coisa interessante. E esse Secret of the Mimic seja um segredo que realmente tenha peso e que realmente mude muita coisa do Mimic, mas que é difícil, bem difícil de acontecer, mas que pode acontecer. Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Esse foi o primeiro react do canal, né? Deixem vídeos pra me ver, teorias de Pop Playtime, FNAF, Band, ou algum outro assunto que encaixe, né? Até de Fortnite também. Mas é isso, falou, valeu e eu fui.